sou o João Gabriel, sou bolsista do PET Engenharia Agrícola, já há quase 4 anos. E a gente está com esse nosso projeto de lives, o ciclo de palestras, que a gente realizava todos os anos, né? Todo mês a gente tinha uma palestra. Então a gente está fazendo agora, por conta dessa pandemia, uma live por semana. Hoje vai ser sobre como é essa situação de ingressar no mercado de trabalho. Eu vou chamar o nosso primeiro convidado, que é o Elvis. Só encontrar ele aqui. O pessoal do PET aí entrando. Feito! Aí, Elvis, tudo E bom? aí, como é que tá? Tudo jóia? Como é que tá? Tudo frio aí? Tá friozinho. Então tá. Elvis, te apresenta aí pra quem não te conhece, pessoal que tá entrando agora. Beleza. Então, meu nome é Elvis Patrick Aurélio, eu tenho 29 anos, sou gaúcho, sou do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, basicamente de Horizontina, e comecei na engenharia agrícola no ano de 2012, formei em 2018. Tenho algumas experiências antes da graduação, onde eu fiz Senai, fiz técnica em mecânica lá na minha cidade. Trabalhei em algumas empresas antes de ir para a faculdade. Na época era até um desejo meu muito forte, assim, eu queria fazer uma faculdade e lá na minha região as faculdades são todas particulares e à noite. Então teve um período dessas experiências que eu tive onde eu trabalhava à noite, então eu não conseguia. E aí Uhum. depois que eu formei no ensino médio, no ensino técnico, eu trabalhei por 2 anos. Até que então eu fiz o Enem e fui aprovado na engenharia agrícola na UFPEL. Então eu peço demissão da empresa lá onde é que eu estava trabalhando e vou para Pelotas. E aí começo a fazer a engenharia, a participar de projetos extra-classes, então trabalho voluntário, projetos de pesquisa e a fazer inglês. Praticamente Uhum. a partir do segundo semestre e terceiro semestre da faculdade eu começo a fazer essas atividades. E aí em 2014, por conta de fazer o inglês e antes mesmo de ir para a faculdade já fazer também, em 2014 eu consegui participar de um programa de intercâmbio chamado Ciências Sem Fronteiras. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano e meio lá, 6 meses estudando inglês e 2 semestres cursando engenharia agrícola numa universidade de lá. Depois eu retorno para o Brasil, tinha mais uns 3 anos ainda na graduação, continuo participando de projetos, entro para o PET, isso foi depois do intercâmbio, passo grande parte do tempo no PET até eu me formar, faço todas as disciplinas e deixo o estágio final para um semestre separado. E aí depois eu Uhum. consigo o estágio na Monsanto, na parte comercial dessa empresa, atuo no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Posteriormente a isso me formo, fico alguns meses ali procurando emprego e passo aprovado num processo de trainee no Mato Grosso, de um grupo que tem diversas fazendas. Me mudo para lá, fico 6 meses lá e peço para sair da empresa e retorno para o Rio Grande do Sul. E então eu consigo o emprego que eu tenho hoje, que é aqui na Stara, que é uma fábrica de máquinas, que provavelmente muitos conhecem. Então hoje eu Uhum. resido aqui em Não Me Toque, trabalho na empresa e eu sou instrutor técnico. Então, o nosso trabalho é dar treinamento para os mecânicos das concessionárias e o meu foco são os treinamentos em inglês. Então, basicamente, Uhum. essa é um pouco de toda a minha história, assim, resumidamente. Exatamente. Então tá, vamos começar então lá do início, mais ou menos. Tu comentaste que tu fez intercâmbio, né? Isso. Pra qual universidade tu foi lá? Iowa State University. É no meio oeste Hum. americano, no cinturão do milho. Um estado Uhum. bem... É tipo o Mato Grosso, assim, o estado, E Iowa. a engenharia agrícola lá é bem forte. Então. É, quando eu fui, se eu não me engano, ela estava listada entre os 5 melhores cursos de engenharia agrícola dos Estados Unidos. Se eu não me engano, hoje é o segundo ou o primeiro. Ela é bem Uhum. forte. É a primeira engenharia agrícola nos Estados Unidos, o primeiro curso de engenharia agrícola lá. Ah, legal. E como é que foi esse processo para tu ir para lá? Tu já sabia qual universidade tu queria ir? Ou foi. Não, era um processo aberto. Primeiro a gente era aprovado dentro da instituição, da UFPEL no caso,
ia avançando Uhum. com uma série de documentos. A gente precisava pedir cartas dos professores de recomendação. Tinha todo um processo burocrático que era muito normal para qualquer estudante que quer estudar lá. E então Sim. a gente fez todo esse processo e eu lembro que no final a gente escolhia três Uhum. universidades, três universidades que eu tinha interesse de ir. E eu lembro que a Iowa State foi uma que eu coloquei dentro da minha lista. E aí, eu não sei basicamente como o processo funciona depois disso, mas eu sei que Uhum. eu fui selecionado para uma dessas três. No caso, a Entendi. Iowa State University. Uhum. E como é que foi a experiência lá, assim? Tu disse que começou a fazer inglês ali pelo segundo semestre, isso foi em 2013, mais ou menos. Eu acho que eu Aí como comecei é no, que... no No terceiro terceiro? semestre, isso. E aí sim, foi o primeiro semestre de 2013, que eu entrei no Uhum. primeiro semestre de 2012 na engenharia agrícola. Então tu fez um ano de curso de inglês e daí já foi pra lá. Como é que foi essa Na experiência? verdade, assim, eu já fazia inglês durante o ensino médio, porque Uhum. eu sempre gostei. E eu sempre pensava assim que é um diferencial, eu via que era um diferencial e eu gostava, então eu sempre investia nisso, sabe? Sempre fazia algum curso de inglês. Principalmente Sim. na época que eu trabalhava e eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular lá na minha região, eu tinha Uhum. condições de fazer algum curso de inglês, então eu sempre fazia. Quando eu fui para o FEPEL, eu tinha algumas economias e aí logo em seguida no primeiro semestre eu já ganhei todos os benefícios aí da UFPEL. Então isso me ajudou bastante, me deu muita segurança que eu ia conseguir fazer toda a graduação aí. E então eu utilizei Uhum. minhas economias já no terceiro semestre, acho que foi, e comecei o curso de inglês, porque eu sempre via assim, via que era algo bom, que eu conseguiria me diferenciar no mercado, e eu sempre buscava, sempre pensava em ter uma carreira assim, de certa forma, internacional. Eu achava isso bacana. Sim. E aí, como eu já tinha essa bagagem do inglês, eu tinha um nível mínimo que o governo exigia para esse programa, então eu consegui o nível mínimo para conseguir ir para lá e estudar 6 meses de inglês lá. Uhum. E além dessa segunda língua, qual foi que te trouxe ir para lá? Tu saiu daqui do primeiro curso de engenharia agrícola do Brasil, foi lá para o Sim. primeiro curso de engenharia agrícola dos Estados Unidos. A engenharia agrícola de lá te agregou? Então, assim, isso é até um ponto interessante que eu acho que, assim, da minha carreira, eu acho que esse é um ponto assim que eu falhei, sinceramente. Uhum. Porque de todo o intercâmbio, o que eu acho que mais me agregou foi o inglês e o crescimento pessoal. Assim, sem sombra de Uhum. dúvida, eu voltei outra pessoa. Assim, quem me conhece antes do intercâmbio e depois viu o quanto que eu mudei. E com certeza o inglês, sabe, que agrega muito para o currículo. E aí, voltando para a tua pergunta, que nem eu comentei, eu acho que foi um dos pontos que eu falhei, assim, porque era um sonho meu, um objetivo muito grande fazer um intercâmbio, estudar fora, e eu fui para lá e eu me perdi um pouco, sabe? Sendo bem honesto, assim, me perdi. Eu acho que eu não valorizei tanto, assim, não me dediquei Uhum. tanto. Até na UFPEL me dedicava mais. Mas assim, a questão de ir para lá, aprender o inglês, ver outra cultura, ver como é uma universidade lá, ter contato com os professores de lá, com colegas, sim, foi sensacional, sabe? Foi sensacional. Mas Uhum. voltando à pergunta, eu acho assim, poderia ter aproveitado muito mais. Teve Sim, pessoas que eu conheci que foram e aproveitaram bem essa parte pro currículo, sabe? Para academia também. entendi. Então tá. Quando tu retornou pra cá, tu já fez a seleção pro PET? Foi Não, no semestre, não? Como é que não, funciona foi isso? depois. Eu não me recordo se foi num semestre depois ou foi um ano depois. Mas Uhum. eu voltei, eu participei de outros projetos, projetos de trabalho voluntário, projetos de pesquisa, e aí passou um tempo e eu entrei pro PET, até o Matheus foi uma das pessoas que me convenceu bastante a participar da Uhum. seleção. Mas eu acho que eu fiquei um ano e meio no PET até eu sair pro estágio final. Sim. Dessa seleção eu lembro bastante, eu entrei junto com vocês, né? Isso, verdade, 2016. verdade. E queria te perguntar no que o PET mudou a tua visão como profissional, assim. Eu acho que O PET te agregou? o PET ajuda bastante, assim, não só o PET, sabe? Isso
a mensagem que eu gostaria de trazer, assim, qualquer grupo que o aluno está participando que é além da sala de aula, acho que tem muito valor, sabe? Uhum. Independente se é um projeto de pesquisa, se é um trabalho voluntário, se é o PET. Eu acho que todos os alunos deveriam fazer alguma coisa, sabe? Não só estudar. Então, nesse sentido, o PET agrega muito. Só de ter participado do processo de seleção já é uma experiência para o aluno, para lá na frente, quando ele for participar de um processo seletivo para o estágio ou depois para procurar o primeiro emprego, ele já tem aquela experiência, não é a mesma coisa, mas é similar, sabe? Então ele já Uhum. tem uma certa experiência ali. E claro, é trabalho em grupo, é você estar fazendo alguma coisa, uma atividade prática que ou você vai utilizar aquilo na entrevista de emprego para Sim. comentar, para ter uma experiência para contar, ou às vezes você vai aprender alguma coisa que vai ser útil lá no seu trabalho, no seu emprego, no seu estágio. Então, Uhum. isso tudo conta. E para mim, assim, bem pessoalmente, eu acho que me ajudou muito ter feito aquele curso de oratória que a gente fez, que Uhum. você Sim. participou. Assim, para mim foi muito bom mesmo. Tanto que hoje eu sempre, eu já disse isso e eu acho que seria muito difícil eu ter conseguido o estágio que eu consegui, que foi bem disputado, se eu não tivesse participado, se eu não tivesse feito o curso de oratória, que foi o PET Pet proporcional. que Uhum. proporcionou, exatamente. Uhum. E o que que tu falaria do PET assim para alguém que está ingressando no curso agora? Eu acho que vale a pena, sabe? Não só PET, de novo, se for para entrar no PET, se o teu perfil casa com o que o PET busca, vai para o PET. Agora, se o teu perfil é para fazer participar de projetos de pesquisa mais focado nisso, vai para isso. Se o teu perfil é para fazer trabalho voluntário, faz trabalho voluntário. Mas busca alguma coisa, não fica só fechado na sala de aula, só vou aqui, estudo, volto para casa. Eu acho que isso não vai te agregar tanto. Então, busca o perfil, o que você acha que faz sentido para você Uhum. dentro de algum grupo e vá. Eu acho que vale muito a pena, a experiência vale muito a pena. Porque quando você chegar lá na frente, numa entrevista de emprego, você tem que ter histórias para contar, sabe? E aí, ficando dentro da sala de aula, não vai ter tantas histórias assim para você contar que vai brilhar o olho de quem está lá olhando para você, para o seu currículo, para te contratar. Entendi, toda certeza. Então tá, tu falou de entrevistas e coisa, né? Vamos passar agora Sim, pro teu estágio. Tu comentou que fez estágio na Monsanto, hoje é a isso, Bayer, né? Como é que foi essa isso. experiência de estagiar numa multinacional? Foi bom, muito bom, assim, é uma empresa sensacional, é fora de série, assim. Só que ao mesmo tempo foi bem difícil, eu confesso, porque eu entrei na área comercial de sementes de soja da Intacta, talvez muitos conheçam. E assim, a gente visitava agricultor, eu estava numa equipe que basicamente era formada por engenheiros agrônomos e a atividade exigia que você tenha ou tivesse muito conhecimento agronômico de pragas, doenças, cultivares, Uhum, épocas de plantio. Então eu senti bastante dificuldade nesse sentido, mas com certeza assim foi muito enriquecedor porque eu acabei aprendendo muita coisa, né? uhum, Aprendi sobre o negócio de soja da Monsanto, que hoje é Bayer, que é muito complexo. Aprendi essa questão comercial, como lidar, como chegar num agricultor, na propriedade dele, como conversar com ele e muitas vezes até como convencer ele. O que eu vou falar uhum, que agrada ele, ou que vai fazer sentido no raciocínio dele para fazer ou que ele compre uma semente ou que ele pense em utilizar aquela cultivar. Então, assim, foi uhum. muito bom, foi difícil, mas foi muito bom, sabe? Aprendi muita coisa. E no que tu usou o inglês aí nessa hora? Porque tu comentou que foi em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sim. e Assim, aonde que entrou o inglês? não usei tanto. Não Não usei usou? tanto, não. Muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Uhum. Hoje na Stara tu usa bem mais do que Sim, foi. sim, sim. Isso era até um ponto assim que quando eu estava na outra empresa, no Mato Grosso, onde eu era trainee lá de mecanização, lá eu não Uhum, utilizava também o inglês. Basicamente, muito pouco também. Utilizava, mas uhum, quase nada. E eu via que era algo que
eu tinha algo que eu aprendi e que lá eu não estava usando e eu sei que isso tem um certo valor no mercado. Então hoje eu fico bem feliz que aqui eu estou usando, porque o tempo vai passando e se eu não utilizar eu vou enferrujando nisso aí também. Então aqui eu Uhum. utilizo quase que diariamente, né? Tem muitos treinamentos que eu vou ter que fazer que são totalmente em inglês e tem mecânicos que vêm, por exemplo, da África do Sul, eles vêm aqui para esta área para receber treinamento. Então aqui eu acabo Uhum. utilizando bastante, acabo aprendendo muito, porque às vezes eu vou gravar algo, estou pensando o que eu vou falar, penso na gramática e acabo aprendendo com isso também. Então é algo bem bacana, aqui eu Uhum. utilizo bastante. Certo. E como é que foi a tua preparação para o processo seletivo? Para todos que tu já fez? Quantas? Assim, de certa forma eu acho assim que eu sempre me dei bem nos processos seletivos, porque principalmente até eu chegar na universidade, na UFPEL, eu tive uma bagagem boa. Então, já tinha participado do processo seletivo do Senai, já tinha 2 empregos que eu tinha participado de entrevistas. E aí, quando Uhum. chegou na UFPEL de novo, participei de um projeto voluntário no segundo semestre, onde foi feita uma entrevista, onde tinha uma dinâmica de grupo. E aí eu fui, assim, tu vai pegando como é que a coisa funciona, sabe? Eu sempre falo que uma entrevista de emprego é uma prova onde você já sabe as perguntas. Porque Uhum. basicamente são sempre as mesmas perguntas. Então você precisa estudar e saber como responder bem essas perguntas. E aí eu fui. Depois ali para principalmente para o estágio, fui para o YouTube. Tem canais assim muito bons em português que ensinam muita coisa. Por eu Uhum. saber o inglês, é outro ponto positivo que eu consigo buscar outras plataformas, o YouTube, outros canais do YouTube, muito bons também em inglês, que eu consigo aprender. E até eu fiz um curso da Fundação Estudar, que eu até recomendo, que na época Uhum. era bem barato, assim, que ele dá uma pincelada sobre essas questões, como se portar numa entrevista, como fazer teu currículo, como lidar numa dinâmica de grupo, e até eu recomendo, assim, foi Uhum. muito bom, ajudou bastante. Tá certo. Uma pergunta que chegou agora do Gustavo Klumbi, é nosso colega de Grande profissão. Gustavo. Qual a diferença entre trabalhar na fazenda, que tu trabalhou lá no Mato Grosso, e agora na Estara? Ah, é gritante, assim. É, é interessante porque hoje eu faço uma análise do que eu passei, assim, e é bom, assim, quem tá aí, quem tá estudando, aprender com os erros da gente, sabe? Porque, tudo bem, eu tava ali procurando emprego, surgiu essa oportunidade, eu fui para lá, era bom, Uhum. e só que eu cheguei lá, eu vi assim, sabe, não é o que eu quero, não quero ficar aqui, eu não estou utilizando o inglês aqui, vou voltar. E aí hoje eu paro para pensar e eu vejo assim, ó, se talvez eu tivesse tido uma experiência durante a graduação, numa fazenda, numa granja aí da região, talvez eu já ia saber que isso não era para mim, entendeu? Uhum. E talvez como eu não tive essa experiência, eu resolvi arriscar. Bom, eu vou lá ver. E aí passou 6 meses e eu vi que não era o que eu queria. E aí eu resolvi voltar. E querendo ou não, eu já sabia, assim, como eu tive a experiência na John Deere, lá com 16, 17 anos, mas eu gostei. Então eu sabia que a indústria, trabalhar na indústria eu gostava. Então por isso até eu resolvi voltar, e mesmo sem ter emprego. Uhum. Isso, eu não tinha emprego, pedi para sair lá do Mato Grosso, lá do grupo, e vim para o Rio Grande do Sul e depois consegui emprego aqui na Estara. E hoje eu estou bem feliz aqui. Tá certo. Outra pergunta que chegou pra gente, o nosso colega, foi petiano também, né? O Leandro Piper, O perguntou Piper, como grande foi a Piper. adaptação, grande Piper, como foi a adaptação nas empresas, em todas que tu já trabalhou. Teve treinamento, supervisão? Sim, teve. Principalmente na Monsanto, assim, a gente foi para São Paulo, passou uma semana em São Paulo só de treinamento, mas teve sempre supervisão, só que eu sempre senti assim, uma grande dificuldade em poder ter o conhecimento técnico, sabe? Era o que eu mais senti dificuldade até hoje, assim. Estou trabalhando aqui com máquinas, eu tenho que explicar como as máquinas funcionam para os mecânicos, ir lá numa fazenda no Mato Grosso e saber fazer a manutenção de uma forma mais rápida. Então, a dificuldade que eu tenho hoje, eu tenho que entender uma máquina da ponta a ponta. Tem que saber tudo que ela tem, tudo como que funciona e tem que passar isso para frente.
Então, sinceramente, assim, até mesmo lá no Mato Grosso e aqui, a dificuldade maior foi o conhecimento técnico que era Uhum, necessário. Então, tenho que aprender todo dia, estou aprendendo para poder melhorar como profissional. uhum. Já que tu falou em desenvolvimento técnico, o que tu vê que a universidade prepara a gente assim para o mercado de trabalho? Prepara bem? Qual é a tua opinião sobre isso? Sinceramente, eu acho que é difícil, tá? Eu acho que isso tem que ser frisado. Eu acho que é difícil porque são 5 áreas muito grandes. Então, se tu pega a área de máquinas, dentro da área de máquinas, tu tem um leque de possibilidades do Uhum, que você pode fazer. Então, é difícil a universidade conseguir te preparar especificamente para o que você vai atuar daqui a 1, 2, 3 anos. Então, eu vejo isso que é muito difícil, mas eu acho assim, sinceramente, não me preparou no quesito técnico como eu gostaria. Só que ao mesmo tempo, eu fazendo essa análise, eu acho que eu deveria ter buscado formas de ter me preparado, porque querendo ou não, eu sabia que eu gostava da parte de máquinas. Só que hoje eu paro para uhum, pensar e vejo, bom, mas o que, que eu fiz lá atrás para ter realmente ter esse conhecimento técnico que hoje está me faltando? Então eu acho que por mais que eu acho que a universidade não me deu tudo, mas eu também não fui atrás, sabe? Então hoje eu vejo muito dessa forma. Ao invés de ficar olhando para faculdade, falar, ah, a faculdade não me deu, tá, mas eu tenho que ir atrás, eu vou participar de projetos, eu vou entrar para o PET e focar em projetos com máquinas, que é o que eu quero, para ter experiência e agregar conhecimento. E se nada disso der certo, quantos livros eu li sobre máquinas, quantas vezes eu li os artigos, ou eu fui aprender uhum, sobre isso no YouTube, ou sei lá, sabe? Acho que não é só jogar para a universidade. Eu acho que falta, mas faltou de mim também. uhum. Entendi. Outra pergunta que chegou aqui, de Carvalho, ele perguntou como é que está o desenvolvimento agrícola na África. Se tu sabe alguma coisa por a Stara estar entrando no continente africano, tens alguma informação disso? Cara, eu não sei muito sobre a agricultura de lá, mas assim, eu Uhum, sei que a África do Sul é um dos países que a Stara vende bastante, também como leste europeu, e está crescendo bastante o nosso mercado lá. Então, isso é o que eu posso uhum, dizer, assim, sobre lá, como que é a agricultura lá, não conheço tanto, porque até logo quando eu cheguei tinha um pessoal da África do Sul aqui, a gente até conversou e tudo mais, mas foi bem uma passagem bem rápida, assim. uhum. Agora, uma pergunta do Matheus, nosso próximo entrevistado Grande até. Matheus. Qual que é a visão operacional que tu teve no trainee que te ajuda aí na Stara hoje? O trainee foi muito importante porque no trainee eu acompanhava o coordenador da mecanização. E aí eu estava aprendendo sobre as máquinas, aprendendo sobre a dinâmica da fazenda, que são várias operações acontecendo ao mesmo tempo e você tem que aprender essa dinâmica, como tudo acontece. E ao mesmo tempo tinha uma grande parte que era gestão de pessoas, que estava sobre responsabilidade do coordenador. Então, só que quando ele se ausentava, eu assumi esse posto. Claro que com a ajuda do gerente da fazenda, dos outros colegas, mas querendo ou não, eu era ali o cara que acompanhava o coordenador. Quando ele saía, a bronca era minha. Então hoje Uhum, isso me ajuda bastante aqui na Star a ter essa visão do todo, não só pensar em mim, porque eu posso muito bem fazer o meu trabalho e tô nem aí pro resto da equipe. E hoje às vezes eu paro para pensar, não, eu tenho que pensar no todo e não só pensar em mim. Tudo bem se eu estou fazendo o meu tá 100%, mas e o resto da equipe? Então hoje eu consigo ter essa visão mais de fora e ver como está o todo assim e pensar no todo. Acho que o cargo de trainee lá, esse pouco tempo que eu passei, me ajudou bastante nesse sentido. uhum. Mais uma perguntinha então para fechar. Como é que tu vê a nossa profissão, a profissão de engenheiro agrícola, para os próximos anos? Tanto aqui no Brasil como fora. Tá bom. Eu acho assim que é uma profissão muito boa. A gente está no Brasil, um país que é agrícola, e quando, sabe, ele respira agricultura. Quando você para pensar, eu vejo assim essa tendência a aumentar cada vez mais, porque tu pega antigamente o Brasil nem não chegava a ter tanta produção. Pega a soja, hoje a gente já bate com os Estados Unidos para ser o maior produtor de soja
do mundo, olha tantas culturas que nós somos os maiores produtores mundiais, e eu acho que a tendência é só crescer. E aí, quando Uhum, eu vejo a nossa profissão com essa vontade, isso que o Brasil tem, sabe? Eu não vejo, eu até digo assim, que eu não vejo um país melhor para você trabalhar com agricultura do que o Brasil. Então, por esse sentido, assim, eu acho que é fenomenal. Só que ao mesmo tempo, eu penso assim que só ter a graduação não vai te diferenciar mais, sabe? Você tem uhum, uma graduação hoje, o acesso ao ensino está fácil. Então, todo mundo que está aí estudando precisa buscar formas de se diferenciar. E talvez o inglês é uma delas, mas é uma delas. Talvez você não vai uhum, ter inglês, mas tem que buscar alguma forma de se diferenciar no mercado. Por uhum. mais que tenha formação, acho que ela não é, só ela não vai ser suficiente. Entendi. O Getúlio Godinho, também engenheiro agrícola, está Opa, perguntando como é que está a estar na Argentina? Lá pode ser um mercado de trabalho para gente? pode estar até, eu não me recordo exatamente quando, mas faz pouco tempo que a Star abriu uma fábrica lá na Argentina para atender principalmente o mercado da América Latina. Se Uhum, tinha uma certa dificuldade, não só da Stara, para vender principalmente nesses países de Argentina, Uruguai, e essa ideia de migrar para lá é justamente para atender melhor esse mercado e conseguir abrir ainda mais mercado das nossas máquinas. Então, está uhum, expandindo, está indo para lá. Conheço diversos vendedores que atuam tanto no Uruguai, Argentina, Bolívia, Colômbia, e até hoje mesmo o pessoal estava fazendo um treinamento online com, se eu não me engano, são vendedores desses países em espanhol, então está crescendo bastante, assim. uhum. Eu tenho uma pergunta para ti agora. Essa Manda. é minha. É, como é que está o desenvolvimento de tecnologia na questão nacional, assim? Que a gente normalmente importa muita tecnologia Sim, e sendo o país da agricultura, como é que, pelo menos na área de máquinas, que é onde tu está trabalhando, tem se desenvolvido isso? eu digo que eu sou um suspeito a falar, assim, porque eu trabalho na Stara, mas assim, eu estou vendo aqui de perto, assim, é impressionante o nível de tecnologia que a Stara está implantando nas máquinas e é tudo nacional, é tudo feito aqui, sabe? É desenvolvido aqui nos laboratórios da empresa, quem não me toque, no Rio Grande do Sul, a gente tem um controlador, um monitor da máquina, que assim, é excepcional. Eu digo que é praticamente um smartphone. Tu vai lá com o touchscreen, tu mexe, tu aumenta, tu diminui. O pessoal que participa das feiras que se tem ao redor do mundo e que a Stara vai lá apresentar os produtos, o pessoal daqui que vai lá e conta que chegam clientes assim e perguntam onde é feito esse monitor, se ele é feito na Alemanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E aí o pessoal conta, não, é feito no Brasil. E o pessoal fica, é no Brasil? Sério? Não sabia que o Brasil tinha essa capacidade. Então, é o que eu ouvi falar, assim, que o pessoal fica impressionado. E realmente, assim, hoje a gente tem máquinas aqui, equipamentos que batem com grandes empresas, grandes empresas. Uhum. Então, assim, eu não sei muito das outras empresas brasileiras, mas o que eu posso falar é da empresa que eu conheço, que é a que eu atuo, e talvez eu sou suspeito a falar, mas, assim, é excepcional. Entendi. Então tá, Elvis, tá fechando a meia hora aí. Queria te agradecer Feito. por Que isso. ter disponibilizado esse tempo, conversar com a gente, dizer que qualquer coisa que tu precisar aí na Star ou em qualquer lugar que tu estiver, pode falar com a gente, o pessoal do PET da universidade está aí para te ajudar. E é isso, cara. Obrigadão pelo teu tempo. Até uma próxima vez. Beleza, eu que agradeço aí a oportunidade e a hora que vocês precisarem alguma coisa e a hora que eu puder colaborar, fica à vontade. Estamos aí para ajudar. Tá certo, então. Grande abraço, Valeu, Elvis. abraço. Até mais. Agora vamos chamar o Matheus, nosso próximo entrevistado. Só encontrar ele aqui. Alô, João. Ô, Matheus, tudo bom? Bom, firme? Tranquilo? Matheus, te Beleza. apresenta aí para quem não te conhece ainda.
Então vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer aí, João, pelo convite. Agradecer todo mundo aí do PET. Grupo esse que fui membro e hoje sou muito grato e muito... Tenho orgulho de falar que fui do PET. Agradecer também ao professor Maurício por estar coordenando, pela iniciativa que vocês estão tendo aí, pela liberdade que está dando para vocês. Maurício é um grande professor, muito inteligente. Então vamos lá. Uma apresentação breve. Então, meu nome é Matheus Cassalho, eu tenho 25 anos, me formei no ano passado. Sou do sul de Minas, da cidade de Itapeva. Cresci lá, enfim, morei lá a vida toda. Mudei para o Rio Grande do Sul, para Pelotas, tinha 16 anos, já para ingressar na faculdade, que não era adiantado na escola. Mas 16 para 17, na faculdade mesmo, eu já fiz 17. E aí, ingressando na faculdade, logo no segundo semestre já do curso, eu comecei a fazer aula de inglês aí numa escola particular de Pelotas mesmo, muito boa. Não sabia nada de inglês, entrei na faculdade cru. Sabia só falar nome de cor e alguns animais. Só. Pouquinha coisa. Mas aí fiz o curso, 1 ano e meio de curso. Também fiz iniciação científica durante a faculdade também. No começo, fiz parte do NIMEC, que é o Laboratório de Máquinas lá na FAEM. E aí, quando eu terminei o 5º semestre do curso, daí eu fiz um intercâmbio e fui para o Canadá, lá na cidade de Winnipeg. Fiquei 1 ano e 4 meses lá no Canadá. Regressei em finalzinho de 2015, comecei em 2016, aí eu tinha mais 2 anos e meio aí pela frente da faculdade. Aí eu fiz, fiz todas as matérias desses 2 anos e meio e decidi deixar o estágio por último. A mesma decisão aí que meu amigo Elvis tomou também. Então eu saí da universidade, saí de Pelotas em agosto de 2018, mas me formei no ano passado. Aí eu fiz 10 meses de estágio na Terreos, e aí ano passado, em junho do ano passado, fui efetivado como engenheiro de tráfego culturais, e é onde eu permaneço até o presente momento, muito feliz, muito satisfeito nessa nova etapa da minha vida. Isso aí. O pessoal tá pedindo pra tu tocar viola depois, Matheus. Então vamos Não tem problema não. seguir a entrevista e depois tu toca uma moda pra gente. Tu falou que tu fez intercâmbio também, né? Foi pro Canadá. Isso aí. Que universidade que tu foi lá? Eu fui para University of Manitoba. É bem no centro do Canadá ali. Canadá, entre Toronto e Vancouver, fica bem no meio do Canadá ali, próxima à fronteira dos Estados Unidos. Uhum. Aí que lá que eu tem fiz... de- Pode perguntar. Não, o que que tem de agricultura lá? Porque é um país bem gelado, né? Queria Então, saber a o que agricultura lá... engenharia agrícola faz lá. eu até era uma dúvida que eu tinha, assim... A princípio eu tinha me inscrito para os Estados Unidos, mas no processo acabou não dando certo, me indo para lá. Mas eu acho que foi no mesmo edital que o Elvis se inscreveu. E aí em seguida já saiu o edital, abriu o edital pro Canadá. Daí eu já me inscrevi, tive que fazer o Enem de novo, porque minha nota não era o suficiente na época. Eu entrei na faculdade com uma nota bem baixa no Enem. Aí refiz o Enem, fiz o teste de proeficiência. Aquele 1 ano e meio que eu fiz de inglês foi o suficiente para tirar o mínimo também ali para conseguir ir. E tinha essa dúvida também, nossa, o Canadá é um país gelado, que a gente só pensa em Canadá, pensa em neve. O que vai ter de agricultura lá, né? Mas foi algo que me surpreendeu muito no país, sabe? Eles têm ali aquela janela de 4 meses dali para 4, 5 meses no máximo para fazer o plantio, para fazer a safra deles ali. O forte no Canadá é o trigo, canola também é muito forte, cevada também, e a soja, o milho um pouco, e a soja estava entrando forte lá no Canadá. É basicamente cultura, assim, mais culturas de inverno mesmo. Entendi. E como é que foi desenvolver a segunda língua lá? A gente sabe que o inglês é um pouco diferente dos Estados Unidos, as pessoas são diferentes. Como é que foi ir para lá, tendo feito só 1 ano e meio de inglês? Como é que tu se virou lá?
A gente pensa que, não, fiz um inglês aqui, passei no teste, estou tranquilo, dá para ir. Enfim, eu passei um mês comendo muita coisa errada, pedi uma coisa, vinha outra, achando que via o cardápio lá, falava, nossa, eu quero isso daqui. Chegava na hora, e é engraçado como a língua, você fala, tá num ambiente diferente, numa língua diferente, te desafia, sabe? Porque, assim, no começo, você se sente uma criança. Vamos supor, eu tinha já uma pouca experiência de vida, né, mas uma certa experiência de vida, uma certa experiência acadêmica, e você fica naquela de querer se comunicar, querer falar, mas não vai. Parece que as pessoas, tipo, já não puxam muito assunto, porque você tá com aquele inglês bem enferrujado ainda, travado, mas quando eu fui para lá, eu fiz 4 meses de inglês, antes de ingressar na faculdade, e o que foi que me ajudou bastante, sabe? Então, em 3 meses, a partir do 3º mês ali, eu vi que já o inglês estava fluindo. Aí, quando eu ingressei um ano ali para fazer a faculdade mesmo, e os 4 meses de estágio, eu já tava com inglês bem bom, já estava tranquilo. A Jamile Martins perguntou se tu não sentiu necessidade de cursar francês também. Porque lá eles falam Não. francês também. Eles falam, mas assim, é limitado, sabe? Limitado assim, é uma província que fala bastante francês, que é a província de Quebec, que fica longe da província de Manitoba, que é onde eu estava. Então, assim, não tinha necessidade de falar inglês, não. Tanto é que, sim, que às vezes tinham intercambistas, né, do próprio país que iam para lá para aprender inglês, sabe? Porque tão, assim, isolado que era o francês lá. Mas era um francês mais arcaico, assim, não um francês tão tradicional dos dias de hoje, assim. Mas não tinha necessidade, não. Não era necessário. Tá certo. Aí quando tu voltou pra cá, tu logo entrou no PET também, que nem o Elvis, como é que foi? Isso, aí quando eu voltei meio perdido, né? Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não sabia se eu queria pesquisa ainda. Aí eu fiquei um tempo no laboratório lá da engenharia hídrica também, um tempo, como voluntário. Também entrei no grupo do Ciência Sem Fronteiras que o Elvis tinha criado. Enfim, muito bom, visando o desenvolvimento do inglês, agregar as experiências que outras pessoas tiveram no programa Ciência Sem Fronteiras para a comunidade acadêmica e comunidade em geral. Então, entrei junto com o Elvis lá. E acho que foi em agosto de 2016 eu entrei no PET. Então, passei pelo processo seletivo ali e tudo, e permaneci no PET 2 anos, praticamente 2 anos. Uhum. E no que mais te agregou o PET, assim, como profissional? Foi o que o Elvis mais ou menos falou, sabe? O PET ele já começa te agregando já logo no início, sabe? Porque você já tem que passar por um processo seletivo. Isso aí, Micaela, Laboratório de Hidrossedimentologia. Isso aí, não esqueci. Bom, enfim, então o PET ele já começa te ensinando logo no começo, porque você se inscreve, faz um processo seletivo, outras pessoas não passam. Então, assim, ali você já tem uma experiência mais ou menos do que vai ser o mercado. Você tem aquele pouco tempo para se preparar, tem que ter aquelas respostas rápidas, e é o que o Elvis falou, tem como se preparar. As perguntas, às vezes pode variar um pouco do preço da empresa, mas assim, são aquelas talvez, 50 perguntas que sempre se repetem. Então, assim, tem como se preparar, e o PET já começou aí, já me ensinando. No decorrer do PET, o que agregou bastante? O trabalho em equipe, você aprender e ter que conviver com pessoas diferentes, pessoas que talvez você não tenha uma certa afinidade, mas enfim, você está ali por um bem maior, você tem que ter aquela entrega e no final das contas tem que entregar. Então não importa se tem afinidade ou não, enquanto você estiver ali, você tem que ser profissional e trabalhar da maneira correta. A questão de reunião também, como se portar em reunião, né, tudo isso ajuda. A questão de fazer eventos, no caso, né? Você tem que ligar, correr atrás de pessoas. Isso é muito importante, porque você acaba criando uma rede de contato que é imprescindível assim, para o mercado de trabalho, você ter o networking ali. E não basta ser bom, você também tem que ter pessoas ali que te puxam para cima, que te promovem. Então, só ser bom e ficar calado e ninguém te vê não é muito legal. Até que um ditado que eu aprendi aqui na empresa, aqui na região, é que assim, tem a galinha que bota e a galinha que canta. Então, assim,
você tem que ser a galinha que bota, então você tem que fazer alguma coisa e você tem que cantar, você tem que mostrar o que você está fazendo e se promover, sabe? Então, só você fazer o trabalho e ficar calado não é bom, mas também só você falar que faz, mas na verdade não tem fundamento aqui, então também não é bom. Então, assim, o PET me ajudou muito. Aquele curso de oratória que o Elvis falou também me agregou demais, foi muito bom e ajuda a falar em público, porque no mercado de trabalho, na empresa que você tiver, você vai ter que falar com pessoas, por hora você vai ter que liderar a equipe, então um gestor, alguém que está na frente da equipe, que sabe falar, sabe se comunicar, sabe como se portar, isso é muito importante. A sua postura ali da operação, na frente da equipe é muito, muito importante. Tá certo. O Elvis te fez uma pergunta, no que mais te agregou o intercâmbio que tu fez? Sem dúvida foi o inglês, né? A principal coisa que te agrega é o inglês, assim. Porque é diferente você estudar aqui numa escola e você ter uma vivência fora do país, sabe? Então, tem a experiência de você viver com novas culturas. Eu, para mim, já tive uma experiência muito grande de ter saído de casa novo, enfim, ter ido para Pelotas, morava só eu com meu irmão. Então, assim, já foi um desafio de ter saído de casa. É um desafio, algo importante, ao meu ver, na vida de uma pessoa, sair um pouco do ninho, né? E para o Canadá foi mais ainda. Lá eu via como é que eu era caipira mesmo. Então, foi ter um smartphone lá. Então, sabe, eu era bem simples, sabe? Então, foi bom. Me agregou bastante, me fez ter uma visão de mundo diferente, sabe? Entender outras culturas, foi uma experiência, mas o que mais me agregou foi o inglês. Tá certo. Aí tu foi pro teu estágio, né? No estágio, como é que é a empresa mesmo que tu foi? Eu nunca sei falar o nome dela. Tereos, T-E-R-E-O-S. Tem gente que fala Tereos, Tereos, enfim, mas pronúncia em francês. É uma empresa francesa, é a segunda maior produtora de açúcar no mundo, e é Terreoso o nome ali. E como é que foi entrar nesse mundo do açúcar? Porque aqui na UFPEL a gente não vê quase nada de açúcar, né? Até foi uma pergunta que o Gustavo Clamb fez. Como é que foi ingressar nessa produção sucro-alcooleira? Foi desafiador, assim. Também, se me perguntasse durante a graduação, você imagina trabalhar com cana um dia? Lógico que eu falaria que não. Mas, assim, nem tudo na vida é o que você está planejando e você tem que estar aberto para novas experiências, né? Então, você tem aquele período ali que eu já tinha terminado todas as matérias, já tinha defendido o TCC, e você tem aquela janela ali que você está buscando estágio, buscando. Tem programas que você vai receber não, que você nem vai saber o porquê, sabe? E a maioria, você se candidata, faz as provas, faz o teste, você não passou. Muitas vezes você não recebe um feedback, mas isso não pode ser motivo para você desanimar. Então você tem que estar aberto, porque as coisas vão acontecendo, é tudo rápido, você não tem aquele tempo, não, vou esperar daqui um ano para abrir o próximo processo. Não, você tem que estar disposto a encarar o desafio. E aí, quando deu certo aqui no grupo, eu fiquei animado, não conhecia a região também, hoje em dia gosto demais da região aqui. E aí teve aquele processo de online, que você faz algumas provas de inglês, raciocínio lógico, depois você é chamado para fazer uma dinâmica de grupo e a entrevista. Então foi um processo bem robusto. E durante o estágio também foi um desafio grande, por mais, eu era engenheiro agrícola, mas também eu entrei na área de motomecanização, que basicamente é a área de colheita e transporte de cano de uma usina, mas não conhecia nada da operação, de máquina também, máquina de colhedora de cana, vi muito pouco, então foi desafiador, sabe? Uma frente de colheita numa usina é algo muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido e a usina que está fazendo a moagem ali não pode parar de maneira alguma, então carrega, colhe, já transporta. Então, assim, foi bem desafiador e me ajudou muito a entender ali, ter uma noção de como que é a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Assim. Tive muito suporte, a empresa proporcionou bastante isso, um programa estruturado de estágio. Então, me desenvolvi bastante durante esse período de estágio aí. Até essa era uma pergunta, a mesma que o Piper fez para o Elvis. Como é que foi essa questão de treinamento, supervisão que a empresa forneceu para vocês, que eram estagiários? Foi muito bom. Nós tivemos diversos treinamentos ao longo do estágio.
treinamento de inteligência emocional, Excel, enfim, muitos treinamentos, oratória também. Foi muito bom, bem estruturado. Sempre a gente reunia todos os estagiários, tinha os treinamentos, né, cada um voltava para a sua unidade. Aqui no grupo a gente está em 7 unidades aqui na região, 7 usinas, né? Então eu fiquei numa usina lá em Colina, que é do lado da cidade de Barretos, morava em Barretos, e foi muito bom. O estágio te prepara bastante, você também faz muito contato, foi um programa muito bom. Uhum. E uma outra pergunta aqui que chegou, o de Carvalho, perguntou como é que tu vê esse mercado de açúcar e de álcool pra gente como engenheiros agrícolas? É um mercado que por exemplo, aqui eu vejo, é um mercado que tem mais agrônomos, mas, tanto é porque tem mais agrônomos no mercado do que engenheiros agrícolas, então isso é natural, mas você tem engenheiros agrícolas na empresa, e assim, eu falo por mim, sabe, o engenheiro agrícola, e falando mais especificamente do engenheiro agrícola, o FEL, né, que foi de onde eu cursei, tá muito bem pro mercado, sabe, a gente é forjado a ferro frio ali, então assim, dar os desafios na nossa mão que a gente encara e abraça. Então você vai ver engenheiros aqui, tanto na área corporativa, na área de projetos, na área agronômica, na área de pesquisa, digamos assim. Então, o engenheiro agrícola é um engenheiro versátil. Então, e a empresa aqui te dá oportunidade para muitas pessoas, assim, independente da área dela, independente da formação dela. Tá certo. O Elvis perguntou aqui, valeu a pena ter feito estágio somente depois de ter feito todas as cadeiras? Demais. Enfim, tudo que eu estou falando aqui é uma experiência minha, não estou querendo dizer o que é certo, o que é errado, foi aquilo que eu escolhi para mim e foi aquilo que deu certo para mim. Eu tinha essa pretensão de fazer o estágio no final do curso, assim como o Elvis também fez, porque assim, eu queria entrar no mercado, eu não queria pesquisa, é uma opção minha. Então eu vi assim que acabar formando com um diploma debaixo do braço, sem ter uma experiência, que nem o Elvis falou, sem ter boas histórias para contar, ficaria mais difícil você ingressar no mercado. Então eu pensei assim, eu quero um estágio estruturado, um estágio, enfim, eu não me importei com o tempo de formar, quando eu ia me formar, então eu quero um estágio para que eu possa me desenvolver bem no estágio, criar uma bagagem, se der certo, ingressar na empresa, se não der certo, eu estou bem preparado, bem direcionado para o mercado. Então, para mim, funcionou demais e é algo, se perguntassem para mim, eu recomendo. Agora, eu quero fazer pesquisa, não quero perder esse tempo, tenho vontade de me formar logo. Talvez um estágio menor, um estágio de férias, talvez já seja o suficiente. Mas, na minha opinião, para você ter uma boa experiência, estar bem preparado para o mercado, eu acredito que um estágio mais, sei lá, de 6 meses, 4 meses, enfim, um estágio maior, eu creio que seja ideal. E tu chegou a fazer outros estágios? Durante o intercâmbio até? Ou aqui no Brasil mesmo, durante a graduação? No intercâmbio eu fiz um estágio lá no laboratório de solos, departamento de solos lá da universidade. Ali eu tive uma experiência com canola, com milho e um pouco de soja também. Então, foi uma experiência bem agronômica ali. Quando eu regressei do intercâmbio também, eu fiz um estágio de férias de um mês, numa empresa de flores, no grupo Heyers, que já me ajudou bastante também. Então, assim, outro conselho que eu daria, se puderem fazer estágio de férias, façam o máximo que puder. Eu sei que a gente passa por um semestre muito difícil, tem muitos desafios, e quando termina aquilo ali, a gente só quer férias e quer descansar, quer ficar próximo da família. Isso é super natural e é super aceitável e justo, né? Mas, assim, eu percebi isso aqui. Quando eu comecei o estágio aqui, eu vi vários colegas meus que faziam vários estágios. Então, assim, é algo, pelo menos aqui do estado, que as pessoas... férias é estágio, férias, estágio, férias, estágio. Então, se eu pudesse ter feito mais estágios nas minhas férias, para eu ter um currículo mais robusto, ter mais experiência para contar, eu teria feito. Porque é algo que se faz aqui. Então, assim, se você não tem isso, tem que ter outra coisa para competir com isso, sabe? Então, assim, fazer estágio sempre que puder é muito importante. Eu recomendaria também. Uhum. E
qual que tu acha que foi o diferencial para tu ter sido efetivado depois de ter feito estágio? O Elvis perguntou isso. Um diferencial foi o intercâmbio, então me ajudou bastante. Mas, assim, o que eu vejo que manda muito numa entrevista, muito é como você fala. Então, um dos pontos que o Elvis falou do curso de oratória, isso é muito importante. Porque você tem ali, sei lá, 10, 15 minutos de entrevista que ninguém te conhece, você não conhece ninguém e você tem que provar que você é bom. Provar não, né? Mas você tem que se vender muito bem. Você está vendendo um produto, você está se vendendo lá. A pessoa tem um currículo, que ela tem uma primeira impressão a respeito de você, tem uma primeira impressão, mas você tem que falar bem e falar a verdade, porque também esse negócio, eu fiz isso, fiz aquilo, porque eles te apertam também, eles percebem até onde você está sendo sincero ou não. Que Excel que você tem avançado? Tá, mas que funções que você é habituado a usar? Aí você vai falar, eu uso soma. Então quem usa soma não é avançado no Excel. Seja sincero, seja verdadeiro na sua entrevista, mas ali é o momento que você tem para se vender. Então, se prepare, porque as pessoas não te conhecem, e às vezes você é uma pessoa boa, né, trabalha muito bem, só que naquele momento que você não soube falar bem, não soube se vender, talvez outra pessoa que tem uma conversa melhor que a sua, acaba indo e você acaba não passando. Agora, eu tenho uma pergunta para ti. Esses dias estava conversando contigo, tu comentou que tá bem na área agronômica aí. Tu até pensou em fazer uma graduação em agronomia. O que tu acha? O que tu tem a comentar sobre isso? Eu cogitei, sim. Quando eu estava fazendo estágio, eu estava na área de motomecanização, que é ou CTT também chamado. E aí, quando eu fui efetivado para engenheiro de traços culturais, que é uma área totalmente agronômica. Então, traços culturais, basicamente, ela vai cuidar de todas as operações ali de aplicação de defensivos, herbicidas, inseticidas, fungicidas, adubação de cana também, e fertigação e aplicação de composto na lavoura. Então, assim, é uma área muito agronômica, que tem as operações também. Então, assim, é agronômica, mas tem as operações, lógico. Você acaba lidando com as máquinas que vão fazer aquelas operações. E aí eu cogitei, falei, nossa, eu entrei meio apreensivo para o desafio aqui, né, porque não é uma área de formação, mas eu sabia do potencial, a empresa também viu isso, sabe, então vamos lá. E aí eu cogitei, sim, fazer uma faculdade de agronomia, até mandei alguns e-mails e tal, mas enfim, eu vi que não seria tão interessante. Mas aí eu comecei a fazer uma pós-graduação. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação à distância pela Exalc, em solos e nutrição de plantas. Então, uma pós de 1 ano e 9 meses, e está sendo muito boa. Estou aprendendo demais com essa pós-graduação aí, está me ajudando bastante no meu dia a dia. Tem uma dica da professora Gisele, fazer uma especialização e pedir extensão de atribuição. É uma boa ideia, ótima ideia. E como tu vê a profissão de engenheiro agrícola agora para os próximos anos? Eu vejo que o engenheiro agrícola está, desde que ele aproveite bem a graduação e se dedique, e que nem o Elvis falou, não se limite apenas em estudar e ir para casa, busque experiências, enfim, seja na extensão, seja na pesquisa, busque estar envolvido em grupos. Acho que o engenheiro agrícola está muito, muito bem preparado para o mercado, sabe? Nós temos um raciocínio muito bom, a gente, como eu falei, a gente é muito desafiado na faculdade, então quando surgem os desafios, são diferentes desafios, às vezes até maiores, mas você já está calejado ali, então o engenheiro agrícola é um engenheiro versátil. O engenheiro em si já é um engenheiro versátil, mas o engenheiro agrícola é muito, muito versátil, sabe? A gente pega as coisas fáceis e, enfim, tá tranquilo no futuro aí. Tá certo, então, Matheus, só te agradecer pelo tempo que tu disponibilizou aí pra gente. Se tu quiser tocar um pouco de viola aí, fica à vontade, ainda temos um tempinho. Então tá certo. Valeu. Fechou? Valeu. Fechou, gostaria de agradecer. Obrigadão pela participação. Valeu aí, muito obrigado. E qualquer coisa, se tiver uma dúvida, pode me adicionar no LinkedIn, Instagram, que... Peraí que tem mais uma pergunta. A Luciana
perguntou: matérias dos engenheiros agrícolas têm oportunidades na área de pesquisa e desenvolvimento para comprovar e validar melhores tecnologias e práticas agrícolas no setor? Então, aqui na empresa, em muitas usinas de cana, tem a área de desenvolvimento técnico, que é a área que está mais envolvida em, digamos assim, pesquisa, né? Que é a área mais técnica, que lida muito com variedade de cana. Por exemplo, lançar uma nova variedade no mercado. Qual que é a área da empresa ali que vai testar essas variedades? É a parte da técnica, algum produto, fazer experimentos, experimentação, enfim, é a parte técnica da universidade. E tanto é que, quando eu entrei, tinha um engenheiro agrícola no grupo, que ele era engenheiro de desenvolvimento técnico. Então, assim, ele era um cara que sabia muito de variedade de cana, que é um conhecimento muito agronômico. Tanto é que ele saiu daqui, foi para uma empresa que faz desenvolvimento de variedades de cana. Então, assim, aqui é um grupo muito aberto para isso, muito aberto para você entrar, se desenvolver, te dar oportunidade, enfim, tem oportunidade para engenheiro agrícola na área, assim, sem dúvida. Tá certo, então. Obrigadão, Matheus. Estamos encerrando, daqui a pouco tá acabando o nosso tempo aqui. Obrigado pelo teu tempo. Imagina, foi um prazer, obrigado a todo mundo aí pela participação. Qualquer coisa, pode me procurar aí, tiver alguma dúvida, vou responder. Se precisarem. Qualquer coisa que tu precisar do PET, a gente tá aí também, da universidade. Só entrar em contato. Beleza, obrigado. Valeu, abraço, Matheus. Abraço, falou. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Eu deixo aqui o convite para nossa palestra de amanhã, vai ser pelo web sobre as atribuições dos engenheiros agrícolas. E muito obrigado, até a nossa próxima live.